O milagre que a medicina não pôde explicar. Fernanda segurava o papel do exame com as mãos trêmulas. As letras pareciam dançar diante de seus olhos cansados. Tirosinemia tipo 1, doença metabólica grave. Necessário transplante de fígado urgente. O médico havia sido claro: sem o transplante, sua filha, Sofia, de apenas 4 anos, não sobreviveria além de alguns meses. O corpo da menina não conseguia processar a tirosina, uma substância que se acumulava como veneno em seu organismo. As crises de dor, as internações constantes, o cheiro de hospital que já impregnava suas roupas. Tudo isso era demais para uma mãe que já havia esgotado todas as esperanças. Deus, por que minha filha? Fernanda chorava todas as noites, ajoelhada ao lado da cama de Sofia, enquanto a menina, fraca, tentava sorrir para ela. Os médicos falavam em listas de espera, em doadores compatíveis, em tratamentos experimentais que custavam fortunas. Fernanda, uma costureira de bairro simples, não tinha como arcar com aquelas despesas. Seu marido, Antônio, um mecânico, trabalhava dobrado, mas o dinheiro mal dava para as medicações básicas. A cada dia, Sofia ficava mais amarelada, mais sonolenta, mais distante. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque e saias longas até os tornozelos, bateu à sua porta com um prato de sopa. Minhas orações são com você, minha filha, disse ela, colocando a mão enrugada no ombro de Fernanda. Mas eu quero que você venha comigo amanhã. Na congregação, Deus faz o que a medicina não pode. Fernanda já tinha ouvido falar da congregação cristã no Brasil. Uma igreja sem altares chamativos, sem pastores famosos, sem shows ou instrumentos musicais. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, cantando hinos à capela, com uma fé que parecia brotar do mais profundo do coração. Ela nunca havia entrado em uma, mas naquela noite, sem mais forças, aceitou o convite. No domingo seguinte, Fernanda entrou na pequena sala de reuniões da CCB, segurando Sofia no colo. A menina, pálida e com olheiras fundas, observava tudo com curiosidade. Não havia quadros nas paredes, nem flores, nem nada que chamasse a atenção. Só bancos de madeira enfileirados, e irmãos e irmãs sentados em silêncio, aguardando o início do culto. O ancião, um homem de voz serena e olhar compassivo, abriu a reunião com uma oração. Não era uma oração decorada, nem cheia de palavras bonitas. Era um clamor sincero, como se estivesse falando diretamente com Deus, pedindo misericórdia. Em seguida, os irmãos começaram a cantar, sem acompanhamento de instrumentos, só vozes unidas em harmonia. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me forças, Senhor, para eu não desanimar. Fernanda sentiu algo estranho no peito. Não era emoção passageira, mas uma paz que ela não sentia há meses. Quando o ancião pediu para que aqueles que tinham necessidade se levantassem para oração, ela hesitou. Nunca havia falado em público, muito menos em uma igreja. Mas Dona Maria segurou sua mão e sussurrou. Levanta, filha. Deus está aqui. Com lágrimas escorrendo, Fernanda se pôs de pé, ainda com Sofia nos braços. Sua voz falhou ao começar. Irmãos, minha filha está doente. Os médicos dizem que só um milagre pode salvá-la. Eu não sei mais o que fazer. Não terminou a frase. O choro a impediu. Mas não precisava. Os irmãos já estavam de pé, mãos erguidas, clamando a Deus em uma só voz. Não eram gritos, nem teatralidades. Era uma oração fervorosa, daquelas que brotam da alma. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Sofia e orou com uma autoridade que Fernanda nunca tinha visto. Senhor, tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos tempos bíblicos. Não há doença que tu não possas curar. Tocamos em ti, em nome de Jesus. Depois da oração, o ancião convidou Fernanda para participar da Santa Ceia. Ela nunca havia feito isso antes, mas sentou-se à mesa com os demais, partindo o pão e bebendo do cálice, sentindo que aquilo era mais do que um símbolo, era uma promessa. Nos dias seguintes, Fernanda passou a frequentar as reuniões da CCB. Não era uma questão de religião, mas de necessidade. Lá, ela encontrava irmãos que oravam por ela, que traziam comida, que sentavam ao lado de Sofia para contar histórias bíblicas. A menina, embora ainda fraca, parecia mais animada. Uma noite, depois de uma reunião de oração,
Fernanda sonhou com um homem de túnica branca que colocava a mão sobre a barriga de Sofia e dizia: "Ela está sã." Ao acordar, ela não contou a ninguém. Mas algo dentro dela tinha mudado. Uma semana depois, Sofia começou a reclamar menos de dor. Os vômitos, que eram constantes, diminuíram. Fernanda levou ao médico, temendo o pior, mas os exames mostraram algo inesperado: os níveis de tirosina estavam normalizando. O hepatologista, incrédulo, pediu novos testes. "Isso não faz sentido", disse ele, coçando a cabeça. Pela gravidade do caso, ela deveria estar pior, não melhor. Fernanda sorriu. Ela sabia o que tinha acontecido. No domingo seguinte, ela estava de pé na reunião da CCB, com Sofia ao seu lado, agora corada e brincando com outras crianças. Desta vez, não eram lágrimas de dor que caíam, mas de gratidão. "Irmãos, eu vim aqui hoje para dar testemunho do que Deus fez", disse ela, com a voz firme. "Médicos disseram que minha filha não tinha cura. Mas Deus, através das orações desta igreja, operou um milagre. Sofia está sã." Os irmãos glorificaram a Deus. Não houve aplausos, nem gritaria. Só um coro de glória a Deus, e lágrimas de alegria. O ancião, com os olhos brilhando, lembrou a todos: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda faz milagres. Mas é preciso fé. Fé como a de Fernanda, que não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Anos se passaram. Sofia cresceu saudável, sem nenhuma sequela da doença. Fernanda e Antônio foram batizados nas águas, selando sua entrega a Deus. Toda vez que Fernanda olhava para a filha, corando de vida, ela se lembrava daquela sala simples, daqueles irmãos de coração puro, daquela oração que mudou tudo. Ela aprendeu que milagres não acontecem onde há espetáculo, mas onde há fé verdadeira. Não onde há homens famosos, mas onde há um Deus que ouve. E que, às vezes, a resposta não vem como esperamos, mas sempre no tempo certo. Hoje, quando alguém lhe pergunta como Sofia foi curada, Fernanda sorri e responde: foi na congregação. Onde Deus ainda fala. E não foi só Sofia que mudou. A vida de Fernanda e Antônio se transformou de um jeito que nem eles mesmos imaginavam. Antes, viviam correndo atrás de soluções, de médicos, de remédios que só aliviavam por um tempo. Hoje, eles correm para a igreja, não por obrigação, mas porque ali encontraram algo que nenhum hospital poderia dar: paz. Todo domingo, a família chega cedo na Universal. Fernanda ajuda na recepção, cumprimentando as pessoas com um sorriso que só quem já viu um milagre de perto pode ter. Antônio, que antes era um homem fechado, hoje não tem vergonha de levantar a mão nos cultos e dizer: glória a Deus, com a voz embargada. E Sofia? A menina que os médicos disseram que talvez nem andasse, hoje dança nos pés dos pais durante os louvores, com os braços levantados, como se quisesse abraçar o céu. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou chorando na igreja. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava com uma doença rara no sangue. Os médicos tinham dado poucas esperanças. Quando Fernanda viu aquela mãe desesperada, não hesitou. Pegou suas mãos e disse: eu já estive no seu lugar. Mas aqui, Deus muda a história. Ela levou Marisa até a frente, onde os obreiros oraram com fé. Não foi uma, nem 2 vezes. Foram semanas de jejum, de oração, de persistência. Até que, num domingo de manhã, Marisa entrou na igreja com um exame nas mãos e os olhos brilhando. O resultado era negativo. Lucas estava curado. Os médicos não tinham explicação. Mas ela sabia. Tinha sido ali, naquele mesmo altar onde Fernanda havia colocado Sofia anos antes. Agora, sempre que Fernanda vê um rosto abatido na igreja, ela se aproxima. Não com palavras bonitas, mas com a verdade que marcou sua vida: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez por mim. Mas é preciso crer de verdade, sem olhar para trás. E assim, a história de Sofia se multiplicou. Não é só mais um testemunho guardado na memória. É uma semente que continua frutificando, provando que onde há fé, Deus age. Onde há entrega, Ele transforma. E onde há um coração disposto a confiar, os milagres não têm fim. Porque na Universal, não é só uma igreja. É um lugar onde Deus ainda escreve histórias.
E a de Fernanda é só mais uma página de um livro que nunca para de ser escrito. A vida de Fernanda mudou tanto que até os vizinhos notaram. Aquela mulher que antes mal saía de casa, com os olhos inchados de tanto chorar, agora sorria até para os desconhecidos. Sofia, que os médicos disseram que nunca andaria nem falaria direito, corria pelo quintal, gritando a mamãe a cada passo. Os mesmos médicos que tinham dado o diagnóstico sem esperança agora balançavam a cabeça, incrédulos, quando Fernanda levava a menina para as consultas de rotina. Isso não tem explicação científica, ouvia ela, com um sorriso no rosto. Mas eu sei quem tem a explicação, respondia, apertando a mão da filha. Foi numa tarde de sábado que Fernanda sentiu o coração apertar de novo, mas dessa vez não era dor, era um chamado. Ela estava na cozinha, preparando o lanche de Sofia, quando ouviu no rádio um anúncio da Universal: hoje, às 20 horas, cultos de libertação e milagres. Traga sua fé e sua necessidade. Fernanda largou a faca e olhou pela janela, como se esperasse uma resposta no céu. Então, lembrou das palavras do pastor: Deus usa quem já foi usado por ele. Ela sabia que não era à toa que sua história tinha sido tão poderosa. Era para que outras pessoas soubessem, se Deus fez por ela, poderia fazer por qualquer um. Naquela noite, Fernanda não foi sozinha ao culto. Levaria uma amiga do trabalho, a dona Marta, que há anos lutava contra uma depressão tão profunda que já tinha desistido até de rezar. Não adianta, Fernanda, ela dizia, secando as lágrimas com o avental. Já tentei de tudo. Mas Fernanda não aceitou um não. Pegou a mão da amiga, olhando firme nos seus olhos opacos, e falou com uma convicção que só quem já viu o impossível acontecer pode ter: Marta, eu também achei que não tinha jeito. Mas Deus não olha para o que a gente acha. Ele olha para o que ele pode fazer. Vem comigo. Só hoje. Se não mudar nada, eu nunca mais falo nisso. Dona Marta, sem forças nem para discutir, acabou aceitando. O templo estava lotado naquela noite. O ar pesava com a carga de cada pessoa ali: dor, medo, desespero. Fernanda sentou ao lado de Marta, que tremia como uma folha, os olhos baixos, as mãos frias. Quando o pastor começou a orar, Fernanda segurou a mão da amiga com força e começou a clamar em voz alta, como se estivesse lutando por ela: Senhor, a senhora está aqui. Ela precisa de ti, como eu precisei. Não deixe ela sair daqui do mesmo jeito que entrou. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda, mas seus olhos brilhavam com uma fé que contagiava quem estava perto. De repente, Marta começou a soluçar. Não era choro de tristeza, era algo diferente, como se uma pressão enorme estivesse saindo dela. Ela se levantou, trêmula, e com uma voz que não se ouvia há anos, gritou: Eu quero viver. Eu quero ser livre. O templo inteiro parou. Era a voz de alguém que tinha sido ressuscitada. O pastor correu até ela, impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade: Em nome de Jesus, saia dessa mulher todo espírito de morte, de desânimo, de derrota. O Deus que ressuscitou a Sofia está aqui agora, e ele vai te dar uma nova vida. Marta caiu de joelhos, mas não era desmaio, era adoração. Quando se levantou, seus olhos tinham uma luz que Fernanda conhecia bem, era a luz de quem tinha encontrado Deus no meio do deserto. Na saída, Marta abraçou Fernanda tão forte que quase a derrubou. Como eu fui boba de não vir antes, chorava. Eu tava morrendo por dentro, e o remédio tava aqui o tempo todo. Nos dias seguintes, Marta voltou à igreja. Não só voltou como levou o marido, que bebia há 20 anos e já tinha destruído a família. Em menos de um mês, ele estava sóbrio, trabalhando, e os dois renovaram os votos do casamento num culto de ação de graças. Fernanda chorava a cada testemunho, porque via a mão de Deus agindo outra vez, da mesma forma que tinha agido por ela. Hoje, Fernanda não é só uma mãe de milagre. É uma missionária dentro da própria igreja. Toda semana, ela está lá, seja ajudando na recepção, orando por alguém no altar ou simplesmente abraçando quem chega com o coração partido. Eu não tenho curso de teologia, não sei pregar, ela diz, rindo. Mas eu sei de uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, se Ele fez por Sofia, se Ele fez por Marta, Ele pode fazer por você também. Só não desista antes da hora do milagre. E assim, a história que começou com uma mãe desesperada e uma filha que os médicos desistiram agora é um rio que não para de correr.
cada vida tocada por Fernanda se torna mais uma prova de que, na Universal, Deus não só ouve como age. Porque milagre não é coisa do passado. É para hoje. É para quem crê. É para quem, mesmo com as costas contra a parede, ainda levanta as mãos e diz: eu confio em ti. E foi justamente numa dessas noites de oração que Fernanda conheceu o casal que mudaria mais uma vez a sua perspectiva sobre a fé. Eles chegaram arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. O homem, Carlos, segurava a esposa, Luciana, que mal conseguia se sustentar. Os olhos dela estavam vazios, a pele amarelada, os ossos quase furando a roupa. Câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado 3 meses de vida, e já faziam 5. Viemos porque não temos mais para onde ir, confessou Carlos, com a voz embargada. Até os parentes desistiram de nos visitar. Dizem que é melhor se preparar para o pior. Fernanda não precisou pensar 2 vezes. Ela os levou até o altar, colocou as mãos sobre Luciana e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. O Senhor não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Se a senhora já curou a minha Sofia, se já levantou a Marta da cadeira de rodas, então hoje a senhora vai tocar nesta mulher. Sua voz ecoava pela igreja, e quem estava presente naquela noite sentiu algo diferente no ar. Não era só uma oração. Era uma declaração de guerra contra a morte. Luciana não chorou. Não gritou. Ela apenas fechou os olhos e sussurrou: se for da tua vontade. Mas Fernanda não aceitou aquele ânsia. Ela seguiu orando, citando passagem após passagem da Bíblia, como se cada verso fosse uma flecha disparada contra a doença. Quando terminou, abraçou Luciana com força e disse no seu ouvido: volte aqui na próxima quinta. E traga um exame novo. Porque você vai precisar provar que está curada. Carlos saiu da igreja naquela noite com uma mistura de esperança e medo. Medo de se iludir novamente. Mas algo dentro dele havia mudado. Talvez fosse a forma como Fernanda olhava para eles, não com pena, mas com uma certeza que contagiava. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em meses, alguém falava de cura como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na quinta-feira seguinte, eles voltaram. E não vieram sozinhos. Junto com eles, o envelope com os resultados dos exames que Luciana havia feito naquela mesma manhã. As mãos de Fernanda tremiam ao abrir o papel. Não por dúvida, mas pela emoção de saber que mais uma vez Deus havia honrado a fé daqueles que não desistiram. Os números não mentiam, os tumores haviam sumido. Os marcadores que antes estavam nas alturas agora estavam dentro da normalidade. O médico que atendeu Luciana havia escrito à mão na folha: inacreditável. Recomendo nova bateria de exames para confirmação. Não foi preciso. Naquela noite, Luciana dançou. Dançou com o marido, dançou com Fernanda, dançou com desconhecidos que se tornaram irmãos na fé. E enquanto a música tocava e os pés se moviam, Carlos não conseguia parar de repetir: isso não é sorte. Isso não é coincidência. Isso é Deus. A notícia se espalhou rápido. Jornais locais quiseram fazer matérias, mas Fernanda sempre desviava o foco. Não é sobre mim, não é sobre a Luciana. É sobre um Deus que ainda faz milagres hoje. E era a verdade. Porque a cada testemunho como aquele, mais pessoas chegavam à Universal com suas dores, suas doenças, seus desesperos. E a cada uma delas, Fernanda repetia a mesma coisa: Deus não mudou. O que mudou foi você ter coragem de vir até Ele. Hoje, Luciana é voluntária no grupo de apoio a pacientes com câncer dentro da igreja. Ela e Carlos lideram um pequeno grupo de oração nas terças-feiras, onde compartilham não só o milagre que receberam, mas a fé que o sustenta. Muitas pessoas pensam que milagre é só a cura física, diz Luciana, com os olhos brilhando. Mas o maior milagre foi Deus me mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá. E Ele não desiste da gente. E assim, a corrente não para. Cada vida transformada vira um farol para outra que ainda está no escuro. Fernanda continua na porta da igreja, não como uma heroína, mas como uma serva que sabe muito bem o preço de uma fé que não se curva às circunstâncias. Porque na Universal, não se fala de Deus no passado. Fala-se dele no presente. No aqui. No agora.
no milagre que está prestes a acontecer na sua vida. Você pode até não ver a saída, Fernanda costuma dizer, olhando nos olhos de quem chega com o coração partido. Mas Deus vê. E Ele já está trabalhando. A pergunta não é se Ele vai fazer. É se você vai estar lá para ver. Era uma tarde de sábado quando Marcos entrou pela primeira vez na Universal. Ele não queria estar ali. Na verdade, tinha passado os últimos 3 meses dizendo que nunca pisaria numa igreja, muito menos numa daquelas que falam tanto em milagre. Mas o desespero tem um jeito de quebrar as nossas resistências. E o desespero de Marcos era grande. Ele tinha perdido o emprego, a casa estava hipotecada até o teto, e a esposa, Grazi, chorava todas as noites no banheiro, achando que ele não ouvia. Pior que a falta de dinheiro era a sensação de que tinha falhado em tudo. Até os amigos tinham sumido, como se a vergonha fosse contagiosa. Deus não existe, ou não se importa comigo, ele repetia, apertando o volante do carro velho que ainda lhe restava. Mas naquele sábado, depois de mais uma discussão com Grazi, ele parou em frente à igreja quase sem querer. Fernanda estava lá, como sempre, com seu sorriso que parecia entender demais. Não disse nada no começo. Só olhou para ele e perguntou: primeira vez? Marcos balançou a cabeça, envergonhado. Não gosto dessas coisas, murmurou. Fernanda apenas sorriu. Ninguém gosta de precisar. Mas todo mundo precisa. Dentro do templo, o louvor estava alto, e Marcos se sentiu estranho. Não era o tipo de música que ouvia, não eram pessoas como as que ele frequentava. Mas havia algo ali que o segurou. Talvez fosse o jeito como uma senhora na frente levantava as mãos como se estivesse abraçando o céu. Ou o homem ao lado, que chorava sem vergonha. Ou a voz do pastor, firme, dizendo: Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser. Marcos não chorou. Não levantou as mãos. Mas quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre se levantar, ele sentiu as pernas tremendo. Não sabia por quê, mas se levantou. E foi aí que tudo mudou. Senhor, eu não sei nem por onde começar, ele sussurrou, com a voz embargada. Não tinha palavras bonitas, nem fé do tamanho de um grão de mostarda. Só tinha dor. E foi o suficiente. Na semana seguinte, Marcos voltou. Não porque tinha recebido uma resposta, mas porque, pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com esperança. Grazi foi com ele, desconfiada, mas segurando sua mão com força. Fernanda os viu entrar e sorriu. Sabia que aquele era só o começo. E então, no terceiro sábado, aconteceu. Marcos tinha ido à igreja direto do banco, onde, mais uma vez, ouvirá um não para o financiamento que salvaria sua casa. Chegou arrasado, pronto para desistir. Mas quando o pastor começou a orar pelas finanças, algo dentro dele gritou: não desista agora. Ele fechou os olhos e orou como nunca tinha orado. Não com palavras ensaiadas, mas com o coração rasgado. Deus, se o Senhor existe, me mostra. Só uma vez. Eu preciso ver. Quando abriu os olhos, o celular vibrava. Era uma mensagem do gerente do banco. Senhor Marcos, houve um erro no sistema. Seu financiamento foi aprovado. Compareça amanhã para assinar. Ele leu a mensagem 3 vezes. As mãos tremiam. Ao lado, Grazi olhava para ele, incrédula. Como? Ela perguntou. Marcos não tinha resposta. Só sabia que, naquela igreja, algo tinha mudado. Não era sorte. Não era coincidência. Era Deus respondendo no tempo certo, do jeito que só Ele sabe fazer. Naquela noite, em casa, enquanto Grazi chorava de alívio, Marcos pegou a Bíblia que ganhará na igreja e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Mateus 7:07, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Ele sorriu. Não era um sorriso de quem tinha tudo resolvido, mas de quem tinha encontrado um caminho. Hoje, Marcos e Grazi estão na igreja toda semana. Não como visitantes, mas como parte da família. Ele até ajuda na campanha de alimentos para famílias carentes. Pensei que Deus tinha me abandonado, ele conta, olhando para Fernanda, que agora é como uma irmã.
Mas era eu que tinha abandonado Deus. Ele só estava esperando eu voltar. E a corrente continua. Porque na Universal, não são só histórias que se repetem. São milagres. E o próximo pode ser o seu. Basta entrar. Basta acreditar. Basta estar lá quando Deus decidir agir. O milagre que não acabou. A vida de Marcos e Grazi mudou, mas o maior milagre ainda estava por vir. Um ano depois daquele domingo, Fernanda, a mesma que os acolheu com um prato de comida, recebeu um diagnóstico que abalou a todos: um tumor raro, com poucas chances. Os médicos foram claros: preparem-se para o pior. Mas Marcos não esqueceu a lição que aprendeu nas páginas amareladas daquela Bíblia. Naquela noite, ele e Grazi se ajoelharam ao lado da cama de Fernanda, seguraram suas mãos e oraram. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e fé crua: Senhor, Tu nos devolveu a esperança. Agora, devolve a saúde dela. Não por nós, mas porque o Senhor é bom. 3 meses depois, os exames mostravam o impossível: o tumor havia desaparecido. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Fernanda chamou de milagre. E Marcos, com os olhos brilhando, sussurrou: Deus não só abre portas. Ele reescreve histórias. A reflexão que fica. Às vezes, pensamos que Deus está distante quando, na verdade, estamos nós de costas para Ele. Marcos descobriu que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar àquele que as tem. E o milagre? Não foi só a cura de Fernanda, mas a transformação de um homem que aprendeu que voltar para Deus é sempre o começo de algo novo. A lição. Deus não muda as circunstâncias apenas para nos dar conforto, Ele as muda para nos mostrar que está lá. O convite é simples: basta entrar, na igreja, na oração, na confiança, basta acreditar, mesmo quando tudo diz a não, e basta estar presente quando Ele decidir agir. Porque milagres não são exceções na vida de quem crê. São a regra. E a corrente continua. O próximo elo pode ser você.